Bom, nós estamos aqui tendo hoje o prazer da visita do juiz federal Sérgio Moro, aqui à sede da AJUF. Nós temos muito a agradecer o trabalho que o nosso colega tem feito pelo Brasil. Tem conduzido dignamente a Operação Lava Jato. Os efeitos dessa operação são visíveis, tanto do ponto de vista do enfrentamento à corrupção, quanto à recuperação de ativos para o Brasil. Nós sabemos do seu sacrifício pessoal, por isso é que a AJUF sempre tem dado apoio e continuará dando apoio ao nosso colega para que a operação ela tenha o seu objetivo alcançado, que realmente é punir quem merece e absolver aqueles que, porventura, não esteja provada a sua culpabilidade. Nós sabemos que o nosso colega Sérgio Moro tem justamente essa preocupação. O nosso colega Sérgio Moro, ele já há bastante tempo está engajado em pelo menos 3 bandeiras que a AJUF defende, que é o cumprimento da pena após a condenação em segundo grau de jurisdição, o fim do foro privilegiado e agora a questão do PLS 280, que é o chamado projeto de lei do abuso de autoridade. Então nós estamos aqui, eu gostaria de ouvir um pouco aqui o nosso colega sobre essas questões. Bem, gostaria de cumprimentar aqui o colega presidente da AJUF, Roberto Veloso. Para mim é um prazer estar aqui, né? Não tenho vindo com muita frequência para Brasília, mas aproveitando então essa parada, alguma coisa sobre esses 3 temas, né? Então, primeiro a questão da execução em segunda instância. O Supremo já estabeleceu esse precedente, uma maioria qualificada de 7 a 4 ministros. Claro que nós temos que respeitar o entendimento dos ministros que figuraram na minoria, mas foi um precedente muito feliz, porque o que nós tínhamos anteriormente eram esses crimes praticados muitas vezes por pessoas poderosas politicamente ou economicamente, que nunca chegavam ao seu final. Então, aquela ideia de se esperar o trânsito julgado, o julgamento do último recurso, escondia na prática uma perversidade, que era uma impunidade prática em relação a esse tipo de crime, porque se consegue manejar o sistema de modo a evitar e prevenir que haja o trânsito julgado. Então, o Supremo tomou uma decisão, a meu ver, muito sábia, ao estabelecer que a partir do julgamento em segunda instância, por uma corte de apelação, no caso da Justiça Federal por um Tribunal Regional Federal, se houver uma condenação, desde logo se pode operar a execução dessa pena. Há aqueles que dizem que isso fere a presunção de inocência, mas o fato, e aí até retomando o que foi dito na sua fala, a questão da presunção de inocência tem muito a ver com a questão da prova. E exatamente, a função do juiz é julgar com isenção esses casos, e absolver os inocentes, e absolver mesmo aqueles que até o juiz pode achar que sejam culpados, mas em relação aos quais não existe uma prova categórica da responsabilidade criminal. Então a presunção de inocência é isso. Só condenar quando tiver prova acima de qualquer dúvida razoável. E além disso, o que a gente vê de experiência de outros países, falando aqui de 2 especificamente, França e Estados Unidos, que são berços históricos da presunção de inocência, nesses 2 países, normalmente a prisão se opera logo após uma condenação em primeira instância. Então, não tem como falar que fere a presunção de inocência se nós vemos esses países de tradição liberal e democrática até mais intensa que a nossa, admitem a prisão logo após o primeiro julgamento. Então, esse é um dos pontos importantes. Há um rumor de que o Supremo poderia mudar a posição, eu particularmente não acredito nisso. Agora, claro que os ministros têm a independência deles, a autonomia para decidir da forma que entenderem correta. Acho um pouco improvável porque é um precedente recente, mas, enfim.
nós nos preocupamos com isso porque existem casos realmente paradigmáticos. Um deles foi o do Pimenta Neves, que foi condenado e ele demorou 10 anos para o início do cumprimento da pena, já estava no Supremo Tribunal Federal com embargo dos embargos, ou seja, protelando o trânsito em julgado para o início do cumprimento. E, como você falou, há uma permissividade de recursos no Brasil, ou seja, o nosso sistema recursal, ele é muito permissivo e faz com que aquelas pessoas que tenham bons advogados, que são justamente aqueles poderosos, que têm dinheiro, não cumpram a pena, porque recorrem até exaurir tudo. Então, essa sempre foi uma bandeira da associação, inclusive você esteve aqui, nós fizemos um ato aqui, justamente para propor essa mudança legislativa, inclusive. E para nós foi motivo, claro, de satisfação ver que o Supremo, no julgamento do habeas corpus, ele entendeu dessa maneira. Foi importantíssimo. Agora nós temos a questão do foro privilegiado, que é muito interessante, porque até o deputado lhe perguntou lá no dia da audiência, e você disse uma coisa que para mim foi muito marcante. Disse, olha, eu mesmo abro mão do meu foro privilegiado. Quer dizer, abro mão assim, claro, a partir de uma proposta legislativa, porque nós não podemos, isso não é disponível, mas é uma declaração muito importante. Certo. O que eu tenho visto aí, tem essa chamada Operação Lava Jato, que eu sou juiz desse processo, pelo menos em primeira instância, e claro que tudo é sujeito a críticas, mas tem tido alguns resultados satisfatórios, tem havido um reconhecimento público em relação a isso. Mas é que é importante não perder de vista que é preciso ter algumas reformas mais amplas, que nós não podemos aí nos satisfazer, um caso que está tendo um bom resultado, não só esse, mas vamos pensar em outros casos também que estão na mão de colegas juízes federais, ou nas mãos do próprio Supremo, que pontualmente apresentam bons resultados. Só que, no fundo, o bom resultado tem que ser a regra e não a exceção. Então, por isso tem que se pensar em reformas mais profundas do nosso sistema de justiça. E aí tem que identificar, com uma postura bastante pragmática, o que não está funcionando. Então, essa questão de esperar o trânsito em julgado não está funcionando. Pode ser até bonito retoricamente, mas além de haver problemas de consistência na argumentação de que isso seria contrário à presunção de inocência, como eu coloquei há pouco, há um problema pragmático muito sério de gerar impunidade, mesmo em relação a quem tem prova de culpa demonstrada. Um outro problema é essa questão do foro por prerrogativa de função. Então, imagino quando foram feitas essas regras na nossa Constituição, se cogitava que esses seriam casos isolados, que seriam poucos, por exemplo, parlamentares federais processados. O que se tem hoje, no entanto, até observando o Supremo Tribunal Federal, é que existem dezenas de ações penais no Supremo Tribunal Federal envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função. O Supremo Tribunal Federal tem uma pauta, uma agenda extremamente sobrecarregada, e a função principal dele não é servir de corte criminal. A principal função dele é decidir sobre questões constitucionais. Então isso, por mais boa vontade, por mais empenho, por maior que seja a qualidade jurídica dos ministros, que ninguém coloca em disputa, o fato é que a estrutura leva a uma tramitação extremamente, é uma palavra um pouco forte, mas por vezes morosa. Claro. O próprio caso da Ação Penal 470, que é um exemplo, de dedicação do Supremo Tribunal Federal para o processo de julgamento daquela causa, levou cerca de 6 anos. Exatamente. Então, diante dessa constatação, o que tem que ser feito? Identificado o problema, tem que se pensar em remediá-lo. E uma forma, já que não temos como aumentar a capacidade do Supremo Tribunal Federal, não adianta aumentar o número de ministros, porque aí você perde a possibilidade de consensos em questões constitucionais, que é muito importante, reduzir o foro privilegiado. Isso não sou eu, não sou você, não são os juízes federais que dizem isso, há ministros do Supremo Tribunal Federal afirmando isso com frequência. Não, e isso é importante deixar muito claro, que o foro privilegiado seja sinônimo de impunidade.
O Supremo já demonstra que não. Mas a dimensão desses casos hoje realmente representa um desafio estrutural para o Supremo Tribunal Federal. A postura mais razoável diante dessa constatação é a redução do foro privilegiado. Perfeitamente. Nós vemos que hoje no Brasil existem 22 mil pessoas com foro privilegiado. Isso não é razoável. Em todos os outros países que adotam esse foro, mesmo assim, é de uma maneira mais restrita, não de uma amplitude dessa natureza. Ou seja, 22 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil não tem razoabilidade nenhuma. Isso realmente é algo preocupante, porque os tribunais eles terminam tendo dificuldades em relação a esse julgamento. Nós também aqui na AJUF já tivemos a oportunidade, fizemos aquele ato lá em Curitiba que foi muito bacana, foi a questão do PLS 280. De fato, nós estivemos olhando, inclusive foi uma posição sua, que deveria ter pelo menos um dispositivo lá dizendo que não poderia ser aplicado aqueles dispositivos contra a interpretação da lei pelo juiz, ou seja, o chamado crime de hermenêutica. Nós tivemos agora há pouco também no Senado Federal, o senador Paim, ele fez uma audiência pública a respeito do PLS 280 e foi praticamente unânime as falas no sentido de que não deveria ter urgência na discussão desse projeto, porque é um projeto de uma grande gravidade e não precisaria de assodamento para se decidir. Era preciso que houvesse também uma discussão na sociedade sobre todos aqueles aspectos. Nós já temos uma lei, ou bem ou mal, em vigência, então era preciso ter uma participação maior da sociedade em relação a isso. A minha percepção sobre essa questão é muito simples. Ninguém é favorável a abusos cometidos por autoridades em qualquer ramo do poder, de qualquer nível. Então, se uma autoridade abusa de suas prerrogativas, de seus poderes, isso tem que ser apurado, ela tem que ser punida. A questão é que, como você muito bem colocou, a redação atual do projeto, principalmente dos substitutivos que foram apresentados, podem suscitar que esse projeto seja, se aprovado, utilizado como mecanismo de retaliação contra juízes, promotores e autoridades policiais que apenas cumpriram o seu dever. Então, o juiz não pode trabalhar com independência, sob o risco de que determinada interpretação da lei que ele tomar seja no dia seguinte criminalizada e ele fique sujeito a um processo criminal. Então, os juízes divergem sobre diversos assuntos e às vezes divergem razoavelmente. Então, muitas vezes um juiz de primeira instância decreta uma prisão que acaba não sendo sufragada pelas instâncias recursais. Às vezes um desembargador profere uma prisão e também acaba sendo reformado, às vezes dentro mesmo do próprio tribunal. Porque ele abusou? Não, porque é uma divergência interpretativa e a lei, nós sabemos, é uma lei suscetível de várias interpretações. Então, o que nós defendemos, eu acho que essa é uma bandeira importante, para garantir a independência da magistratura, é necessário que se pense muito bem na redação dessa lei e, por outro lado, se ela for para ser aprovada realmente, haja salvaguardas expressas para garantir a livre interpretação do direito pelo juiz. Agora, também tem um outro ponto, e talvez nessa linha que vem a questão da urgência, talvez no momento discutir esse projeto e aprová-lo seja inoportuno, no sentido de que existem investigações em andamento no país, e uma delas é essa chamada Operação Lava Jato, que revelaram, pelo menos considerando os casos já julgados, um esquema de corrupção de certa magnitude. Nesse contexto, o que se espera dos parlamentares seja exatamente a aprovação de leis que visem prevenir e reprimir esse tipo de crime. Por exemplo, esses projetos
do Ministério Público foram apresentadas, chamadas 10 medidas da corrupção. Podem haver discordâncias pontuais, pode isso ser sujeito à deliberação e modificação, mas aprovando isso, o Congresso dá uma sinalização positiva à sociedade. Olha, estamos aqui, estamos cientes do problema e estamos fazendo algo a respeito. Quando, ao contrário disso, o Congresso se debruça sobre uma lei que pode ser, sobre um projeto de lei que pode ser utilizado para intimidar esses mesmos juízes, promotores e autoridades policiais, a sinalização dada à sociedade é errada. Perfeito. Olha, estamos aqui, mas não do lado de vocês. Então, isso tem que ser muito bem pensado pelos congressistas atuais. Muito bem. Então, nós agradecemos, nós sabemos das suas ocupações, que são muitas, mesmo aqui em Brasília, tem que ficar despachando, tem que ficar preparando, estudando os casos, lendo. Então, nós queremos agradecer a sua disponibilidade de estar aqui na sua casa, essa aqui é a sua casa, a JUF, e que nós estamos sempre do seu lado. Estaremos sempre do seu lado para tudo. Eu agradeço o seu apoio. Para mim é um prazer também falar aqui com a JUF e colocar esses temas em debate de uma forma tranquila e sem a necessidade de tratar isso de uma maneira passional. Obrigado.